tarde, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje estamos aqui nesta gravação especial do Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, na verdade, onde a gente falava no nosso programa Retiro Espiritual, que teríamos essa edição especial hoje no nosso canal dos Filhos da Caridade. Portanto, você que ainda não inscreveu no nosso canal, tá aí embaixo, @Filhos da Caridade Brasil. Você clica no sininho para receber as notificações e compartilha e evangeliza. Olha só que beleza. Hoje eu estou reunido no meio da mulherada, olha só que beleza. E hoje a gente vai bater um papão muito descontraído aqui, com alguns temas muito profundos, outros do cotidiano das grandes mulheres, né? Nós sabemos que o dia 8 de março foi uma data histórica para o mundo, onde as operárias que levantaram a voz para que acontecesse esse dia tão especial de hoje. Por isso, nesse dia 8 de março, esse Dia Internacional da Mulher, do qual ontem celebramos, mas continuamos ainda nesse dia festivo, e como sempre fazemos por aqui, tentando apresentar alguns debates relevantes sobre as temáticas divulgadas. Por isso, nesse sentido, nós fomos pensando, investigando e conversando com essas guerreiras sobre esses grandes assuntos e temas que temos aí no nosso cotidiano brasileiro e também, por que não, fora do nosso Brasil, né? Hoje eu estou aqui com a minha querida irmãzinha Graça Gomes. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, tudo bem? Tudo Feliz bem. Dia das Mulheres para vocês, companheiras e companheiro também. Muito bem, o nosso irmão que está lá, o nosso cameraman, né? Olha aí, Jacques, nós temos um cameraman aqui, né? Nosso irmão Pedro. E estamos aqui com a minha irmãzinha Iene. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindas, seja bem-vindo e sejam bem-vindas todas. E muita satisfação ter vocês aqui no nosso espaço hoje. Muito bem, agradeço também nesse lindo cenário que a nossa irmã Iene, com esse patrocínio também do Dedo Verde, né, que sempre faz esse trabalho dedicado às mulheres, né, um lugar maravilhoso que vocês estão vendo aí de casa, né? Boa tarde, minha querida. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, a senhora é a? Deli. Deli. Deli vem da onde? Eu sou do Jardim dos Pampas. Jardim dos Pampas, e é daqui mesmo de Vacaria. Muito bem, muito bem. Já conhecia aqui o Dedo Verde? Não. Muito bem, a primeira vez? Primeira vez. Muito bem, muito bem. Seja bem-vinda então, viu? A nossa irmã, boa tarde. Boa tarde, Ermelinda. A Ermelinda que já conhece aqui o Dedo Verde, né? Uma batalhadora também aí, a nossa caminhada. A nossa irmãzinha lá também, boa tarde. Boa tarde, São Antônio. A Antônia, também lá da comunidade Santa Terezinha. A nossa outra irmãzinha ali, Realda. Alda. Realda. Realda, olha aí que nome bonito, né? A dona Realda que está conosco. Ereni, também da Santa Terezinha. Ereni Rafa, exatamente, lá da comunidade Santa Terezinha também. E a nossa irmã? Rosilaine do Kennedy. Isso mesmo. Rosilaine do Kennedy, não é lá dos Estados Unidos, mas é aqui do Kennedy de Vacaria. E nossa querida ministra lá da nossa comunidade, da paróquia Nossa Senhora da Glória. Muito bem, então nesse primeiro bloco, vamos começar então o nosso papo. E você, se quiser colocar aí suas perguntas, falar conosco, escreva aí embaixo, né, nos seus palpites, aí abaixo do nosso canal. Deus abençoe, agradeço desde já de vocês deixarem e permitirem que a gente entre na sua casa para podermos falar, né, de assuntos tão bonitos, tão profundos das nossas queridas guerreiras mulheres. Muito bem, hoje, de modo muito especial, nós temos aqui perguntas que vão mexer com a mulherada aqui para a gente saber um pouco, né? Os homens às vezes não têm muito essa noção, né, de algumas perguntas que rodam no meio da sociedade entre as mulheres. Então hoje eu queria fazer essa pergunta primeiro para minha irmã Graça, que está aqui do meu lado, né? Mas as meninas fiquem à vontade para fazer essa interferência, o que acham disso, opinam, né? Qual que é a importância hoje das mulheres em cargos de poder, né? Porque hoje a gente percebe que infelizmente essa importância ainda deixa desejar dentro da sociedade, tendo em vista que
as disparidades de gênero, sobretudo no emprego, que a gente sabe, né? Vocês sabem muito bem disso, e na renda, continuam imensas na nossa sociedade. Em geral, parece-me que me conta, não sei se vocês chegaram a ver isso, né, em alguns noticiários, que as mulheres ganham 20% menos do que os homens, exercendo a mesma função. E entre trabalhadores com ensino superior, a diferença ainda é maior, ainda diz a pesquisa, chegando a 38%. Confere isso mesmo, cara? Sim, sim. Há uma grande diferença, né? O homem, geralmente, o salário do homem é bem mais alto do que a mulher, mesmo exercendo a mesma função. Tem que haver ainda muita luta. Acredito que está começando a haver uma reforma onde dá-se o início. E, além de tudo, a mulher, por mesmo que tenha a mesma cultura, o mesmo cargo, ela ganha menos, e também ainda existe a mulher negra, que existe o preconceito. Mesmo ela com a mesma cultura, com o mesmo conhecimento, ela ainda ganha bem menos. Vocês acham isso? Há necessidade de muita mudança. Vocês acham que no parlamento ainda há essa possibilidade de mudança? No parlamento hoje que a gente vê tanta divisão, discussão, brigas em todas as classes políticas, de todas as maneiras e formas, vocês acham que ainda isso interfere muito ainda dentro da sociedade hoje atual, de 2023, nessa questão da mulher não ser igualitária, como a Graça estava comentando? Até mesmo a questão racial, não sei como vocês veem isso. Eu acredito que principalmente a questão racial. Ainda existe muito preconceito, né? Então, a gente percebe muito isso visível dentro da nossa família, inclusive, né, temos os nossos filhos também são negros, né? Então a gente percebe isso também, muito grande ainda o preconceito. E na questão da mulher, é visível, né? A grande maioria ainda ganha muito menos do que os homens, e estando na mesma função, como diz a Graça, né? E na mesma categoria, né? De informação, de formação. Agora sim, até mesmo perguntando para as mais antigas aqui, não é? A gente sabe que lá na década de 50, por exemplo, a mulher, por exemplo, ela não podia usar a famosa calça jeans, né? Porque a calça jeans, eu acho que ela vem só depois na década de 60, né? E vocês, não sei quem é mais antigo aqui possa dizer um pouco isso, houve uma retaliação quando começou, por exemplo, essa... Muito bem, então, aí a nossa irmã estava dizendo, né, a respeito dessa questão que houve muita retaliação dos homens, porque vocês acham hoje, né, as minhas irmãs aqui, vocês acham que ainda a sociedade é machista? Com certeza, né? E aí, Graça? Com certeza. O machismo não sai nunca. Tem até mesmo, você vê que hoje já se vê motorista de caminhão, mulher, já vê poucas motoristas de ônibus. Será que a capacidade de um homem não é de uma mulher? Será que uma mulher não pode gerenciar uma empresa? Né? Às vezes a mulher Será que faz ela não pode melhor pegar que uma o estrada, né? Conduzir um ônibus, um coletivo com inúmeras pessoas? Então, assim, aí quando eu já vi várias vezes, quando eu passo, é uma mulher que está dirigindo aquele caminhão, é uma mulher que está dirigindo aquele ônibus. Por quê? Por que a mulher pode dirigir, como eles falam, dirigir um fogão, lavar roupa, cozinhar, chegar em casa, achar comida, roupa pronta, né? Como muito diz, mulher nasceu para dirigir fogão, pilotar fogão. Ela não pode pilotar um avião? Pode. Pois é. E aí que eu faço a pergunta que vai encaixando nesse rol de conversa, né? Hoje, por exemplo, homens estão em mais cargos políticos do que as mulheres? Sim, com certeza. A cota é bem maior. Porque assim diz o dado, né? O dado da pesquisa diz assim, a maior da população brasileira e do eleitorado nacional, as mulheres ocupam apenas 12,32% dos cargos efetivos e eletivos, né, melhor dizendo, e 13% das cadeiras do Senado.
e 15% na Câmara dos Deputados e menos de 12% comandam prefeituras pelo país. Isso confere para vocês? Sim. Com certeza. É que a mulher, ela se deixa... Antes, agora elas estão mais evoluídas, mas antes elas se deixavam levar muito pelo que os homens diziam, né? Elas não tinham essa força que hoje em dia as mulheres estão tendo, né? De lutar pelo aquilo que elas querem. Não importa o que seja, elas vão à luta, estudar, vão para a faculdade, vão estudar com a profissão que elas querem, né? E antes não. Antes as mulheres, o homem dizia não, tu não vai, e a mulher se acomodava, né? E hoje as mulheres não estão mais acomodadas. Mas ainda existem os machistas que dizem, você não vai, você tem que ficar em casa. Né? E daí algumas obedecem, outras não, né? Mas assim, a mulher, eu acho que a mulher evoluiu bastante. Né? Ainda falta muita coisa, mas a mulher as mulheres estão se unindo e estão evoluindo, né? Tanto é que elas estão se profissionalizando mais, né? Cada vez mais capacitadas a ganhando mais espaço, na verdade, né? Até mesmo na própria igreja, né? Hoje a gente vê que hoje a igreja propriamente católica, né? Hoje é o maior número, até mesmo das evangélicas hoje, protestantes, hoje a maior parte é mulheres que estão à frente, né? Dos cultos da igreja também, como cargos dentro da igreja, né? E a gente vê uma minoridade dos homens dentro da igreja. Isso já se dizia na história da igreja, desde o início. Existiam as diaconisas, né? Que eram aquelas que serviam os padres naquela ocasião, né? Porque existiam as diaconisas no século IV, V, né? E por isso, dentro dessas questões, né, vem uma outra pergunta, né? Quando que começou a luta das mulheres pela igualdade de gênero? Que é uma pergunta que vem aí muito forte nos dias de hoje, que são, na verdade, as reivindicações, assim diz os dados, né, das mulheres por direitos iguais, mais oportunidades e liberdade. E na verdade ela começou lá no século XIX, né, com a luta pelo sufrágio feminino, ou seja, pelo direito ao voto. Então por isso que a mulher não tinha direito a votar, né? Depois, com o tempo, ela foi ganhando espaço dentro da sociedade com direitos, sobretudo essa questão do voto, né? E depois entrando também dentro desse aspecto político, né? Pois bem, agora a gente sabe que estamos dentro de um tema que vocês acompanharam aí conosco no canal, que está escrito Despertar a Sua Força Interior, né? Que é isso, a mulher que desperta tudo aquilo que está dentro dela, da sua vida, da sua história, não é? E a pergunta que vem para nós: como ter igualdade de gênero no Brasil? Aí eu quero ver. Como que vocês podem dizer isso? Aqui para nós, para iluminar vocês, acreditamos que só através da educação e exemplos que podemos mudar tais situações a longo prazo, com as gerações futuras. No entanto, você pode fazer da sua parte no dia a dia. Então vai observando se na sua casa as divisões, né? As decisões e divisões de tarefas são igualitárias. É importante se ter em mente que o trabalho doméstico é uma responsabilidade de todos os adultos da casa. A pergunta é, será que o homem lá faz o serviço da casa? Ah, faz. Todo mundo deu risada aqui, viu? Faz. Faz. Tá. Será que lava a louça lá, irmão? Lava. Francisco lava a louça? Ah, lava. Francisco, eu estou aqui, ó. Nossa irmã tá aqui. Não lava nada. Não lava uma colher, nem a colher que come. Ai, mas ninguém cozinha lá? Ah, mas a mulher que cozinha, né? É mesmo? Claro. Mas uma pergunta que eu queria fazer, eu quero saber de vocês, né? Vamos abrir mais essa roda, né? Vai participando aí com a gente, inscreva aí no nosso canal e vai comentando aí. A pergunta que eu faço hoje dentro dessa questão: os homens não auxiliam a mulher. Aqui é uma pergunta que eu faço na região do sul, porque me lembra um pouco a questão do México,
porque muito aquela ideia do machismo, que o homem é aquele que manda, é aquele que não tem que ficar na cozinha. Aqui no sul, Vacaria, é assim? É a pergunta que eu faço. Com certeza. Eu posso falar, meu marido me ajuda. É caminhoneiro, quando tô em casa faz o almoço, lava a louça, seca, guarda. Então quer dizer, Mas existe é, um é conjunto. junto, porque aí... Parabéns! Parabéns! Não, mas ele quase nunca tá, né? Mas quando Mas tem tá, o apoio, é né? até Ajuda. cozinhar, ele cozinha. Né? Eu também, Eu também posso dizer Mas assim, eu peguei uns maridos ainda. criei, separei Eles eles nem cedo, vão criei ver os isso. filhos, né? Meu Fui vê mãe todo solteira, dia. né? Criei os filhos praticamente sozinha, com o passar do tempo que eu tenho um companheiro. E criei meus filhos assim, olha, tem louça para lavar, vamos lavar, faxina da casa vai ser dividido, um lava o banheiro, cada dia um jogava, são 5 filhos homens. E hoje eles cozinham, lavam roupa, E por sinal tem um cozinheiro muito bom. muito bom, né? Então assim, eles fazem questão de ajudar a mulher, lavar roupa, ajeitar. Então, eu não posso me queixar nesse sentido. Mas existem homens realmente que acham que mulher... E já veio da casa, né, Graça? É. Já desde o início. Desde já o tinha- início, ensinando, né? É. Desde pequeno. Bem, não jogar o lixo fora por quê? Aham. Não, mulher hoje é seu quando dia, casou, então deu vai muito jogar o trabalho. lixo. Não lavou esse prato por quê? Fazia Hoje, tudo. porque eu fazia Meu o dia da dinheiro semana faz. para cada um. Cada um tinha seu dia na casa. Um lá jogava o lixo, outro lavava o banheiro e outro lavava as louças. Entendeu? Forrava as camas. Então eles foram criados desse jeito e hoje, até hoje, eles já são homens casados. E não é porque eu sou mãe não, mas eles cozinham muito bem. E aí, você acha que ainda isso Não, lá em tá, casa tá todos- assim? nós todos nos ajudamos lá Mas em tu casa. acha que já avançou isso no Brasil? Já Ou ainda avançou. existe em lugares ainda esse tipo de situação? Eu penso machista? que depende das circunstâncias, porque quando eu não trabalhava fora, eu fazia tudo em casa. Então meu marido chegava, estava sempre tudo pronto e claro que se precisasse ele ajudava. Aí depois vieram os filhos e tudo mais, né? Por um tempo eu fiquei em casa, mas o momento que eu saí de casa para trabalhar o dia todo também, automaticamente todos começaram a ajudar. Depois o meu marido começou a ajudar, os filhos cresceram e a gente começou a colocar na Ó, roda Jadir. também. Tá ouvindo, né, Jadir? Então, e de vez em quando, assim, louça faz muito tempo que eu não lavo mais. Né? Eu geralmente faço a comida e eles lavam a louça. Quando os guris estão em casa, Mas é a não verdade, ser que eles estão na é. aula, né? Mas quando eles estão em casa, eles lavam, eles ajudam lá na lavação de roupa, ensaboam as roupas deles, organizam o quarto, a casa, um final de semana eu limpo, outro final de semana eles limpam, eles ajudam a lavar o canil dos cachorros, então tudo a gente vai se ajudando. É isso aí. Eventualmente acontece que às vezes eu tenho que dar uns gritos também, né? Eu acho que nós mulheres Mas também- às vezes temos que botar aquele gigante interior para fora, né? E assim, porque como isso tá, eu acho que também dentro ainda do sexo masculino, isso tá ainda dentro da mentalidade, assim, não é uma coisa que talvez eles queiram, mas ainda tá lá. Vão às vezes se acomodando, né? A mulher faz isso e aquilo, mas de vez em quando nós mulheres, eu acho que a gente tem que se impor também, né? E tem que colocar todo mundo na roda para nos auxiliar, né? Porque se eles precisam, eles também nos chamam para auxiliar. Então eu acho que não custa a gente também chamar eles para o compromisso. Mas eu não posso me queixar, todos ajudam, então tenho Claro, 3 claro. homens em casa e todos ajudam. Dona Ermelinda, será que é verdade o que dizem aí? Que a mulher, quando tá dirigindo no carro, é mais barbeira que o homem? Ou isso é mentira? Eu acho que a mulher é mais medrosa. Mais medrosa, sabe? Eu acho que ela é mais cautelosa. Porque pode ver Tem mais que prudência. pelo que a gente nota, quando eu tô com os meninos, né? Porque eu não dirijo. Eu noto assim que tem umas que elas dá para elas passar, mas elas não passam, porque elas têm medo, né? E daí eu vejo que os outros, né? Os Tem outros, que ser né? mulher, né? Isso aí, eles dizem que É tem que isso. ser mulher, né? Tinha que ser uma mulher. Sempre tem essa expressão, né, que é É. falado, né? Então, Talvez não Você seja tá dando medo, risada aí, talvez câmera? Seja Você já falou isso, câmera lá atrás. ó. Talvez ela seja mais precavida, né? Então ela segura aí para não acontecer qualquer coisa. Mas assim, mais às prudente, vezes né? né, tem umas que são inseguras e tem outras que são bem, né?
vão e vão, né? Elas Claro, não têm claro. medo, mas assim. E na casa, assim, eu não posso me fechar também. Os meus, apesar que eu sempre puxando as orelhas deles, né? Desde pequeno, né? Então eles, se precisar, eles botam. Mas a agora mão. sim, as meninas aí que estão falando um pouco, me diga uma coisa. Quando vai no mercado, marido ajuda na compra, fica impaciente no carro, não sai logo do mercado a mulher, como é que é a coisa aí? É verdade isso daí, Bernardo? Aí eu discordo. Porque daí aí no mercado eu só fico olhando e ele é que faz as compras. Ah, é? Olha aí. Viu? Esse assunto aí, O dinheiro é dele. o dinheiro é dele, ele gasta quantia que ele sabe que tem. Se é eu que faço, não sei quantia que ele tem de dinheiro, né? É. Vai que eu gaste a mais e passe no caixa. E não dê mais. Então ele sabe a quantia que ele tem de dinheiro, né? É. Aí ele que faz as compras. Ah, muito bem, mas então ele é responsável, É né? Ele responsável. vai lá, Não, a senhora nesse aponta assunto é tudo, ele responsável. vai lá e... Né? É, responsável. Mas aí não vai chegar lá em casa e dizer assim, olha, você esqueceu tal Não, coisa. mas isso aí é comum. Ah, eu te falei pra trazer e você não trouxe. Depois eles, mas tu tava lá junto porque não falou. Mas o dinheiro É não era... sempre essa expressão, sempre essa expressão. São os cotidianos, né, da nossa da vida, vida. né? Mas olha, além dessa situação, né, que é descontraída, que acontece no dia a dia de um casal, né? Mas hoje de modo especial a mulher que se destaca, existe uma coisa, um fato muito triste hoje na nossa sociedade. Um deles é os sinais de violência doméstica, que ainda assusta muito. Segundo as pesquisas, para vocês terem uma ideia, muitas pessoas hoje acabam sendo agredidas por homens, né? E muitas vezes silenciadas porque não falam. Tanto é que mais no futuro foi criado a Lei Maria da Penha, né? Então por isso eu queria ver com vocês ainda no sul, onde nós estamos, Vacaria, vocês já vivenciaram, já viram uma situação, fiquem livres porque eu sei que é um tema muito pesado, né? Mas lamentavelmente ainda exista esse tipo de violência absurda de homem que bate em mulher. Como que vocês veem isso? Graça, vamos lá. O que você me disse? Eu sou ex-mulher de um alcoólatra, né? E onde eu vim criar meus filhos, eles, como eu falei antes, que eu criei os filhos sozinha. E daí, foi aí que eu me descobri como mulher, porque eu temia me separar do pai de meus filhos, como era que eu ia educar os filhos sozinha? Será que eu ia conseguir educá-los da forma correta? Né? Levar na escola, alimentação, e comprar roupa, sapato. Daí eu passei a entender que eu precisava me dar essa chance, porque a minha vida conjugal estava trazendo não só prejuízo psicológico, emocional, físico, para mim como para os meus filhos também. E eu tomei uma decisão, me separei. Aí vocês me perguntaram, foi fácil? Não. Trabalhava em farmácia na época, pedi às colegas para dobrar para elas, né? Porque se eu dobrasse eu tinha um valor a mais das horas extras, né? Que elas saíam, eu dizia, não, pode deixar que eu fico, né? E consegui, com muito sacrifício, no meu horário de almoço eu ia para casa correndo, levava os filhos para a escola, porque eu trabalhava, sempre pedia para ficar em uma farmácia bem próxima da casa, e levava meus filhos para o colégio. E aí, quando era na hora de sair, eles iam me buscar. Desde pequenos, eles tinham a responsabilidade, vou buscar minha mãe. E eu me separei. No início, eu fui criada assim, mulher tem que casar e aguentar o casamento até a morte nos separar. Que morte separar nada? Se ficar lá que vai morrer. Ah, com certeza. Entendeu? Tem que mandar esse cabra pro inferno logo. E aí eu foi aí que eu comecei a entender. Botou a coragem. Isso, a coragem. Fui trabalhar, aí comecei a entender que eu tinha que voltar a estudar. Porque o meu conhecimento de segundo grau, bem antigo, não estava dando resultado. Como é que eu ia ajudar meus filhos a crescerem, né? Dentro do estudo, se eu conhecia muito pouco. Foi aí que eu criei a coragem de voltar a fazer, encontrei
Eu tinha uma comadre que era diretora da escola, eu conversei com ela, ela falou, volte a estudar. Eu disse, mas eu tenho vergonha com os filhos, volte a estudar. Aí eu voltei a estudar, fiz o EJA de novo, né, do 2º grau, e foi aí que eu comecei a me achar, né, já estava separada, comecei a me cuidar mais, não passava batom, não usava brinco, só andava com o cabelo, porque o cabelo é duro, né, era mais duro ainda, porque não era bem cuidado, e comecei a me sentir mulher quando eu me separei. E meus filhos voltaram a sorrir, porque a gente não tinha vontade de sorrir dentro de casa. Então as mulheres ficam presas com vergonha, porque a própria sociedade faz com que ela tenha vergonha. Que nada não separa porque a safada gosta de apanhar. Não, é porque ela tem medo. Ela não tem a coragem, talvez, que eu tive, de correr atrás, saía da farmácia, fazia faxina, lavava roupa, pedia às colegas para tocar de plantão. Tem muitas que não têm essa coragem, né? Eu deixava, meus vizinhos pediam pedia outro, dá uma olhadinha aí para mim, que eu volto meio-dia. Às vezes, não é humilde em pedir, porque você tem que ser humilde em pedir, né? Você pode dar uma olhada, certo? Então, às vezes a humildade ajuda. Aí era ruim o quê? Feio para mim era o homem todo dia tá me maltratando, dizendo que eu não prestava, que eu não servia para... Eu era bem magrinha. Que nada, você é moqueca de osso? Quem é que vai te querer? Eu sou bem gostosa, bem bela. Gostosa no sentido de sair, sorrir, fazer amizade, me capacitei dentro do serviço, sabe? Fiz curso, então é isso. Então a gente tem que... Essa é a verdadeira força interior. A força interior, certo? Daí eu fui para a faculdade, fui fazer, tomei coragem, fui fazer Enem, voltei a estudar. Né? Então hoje meus filhos são todos casados, eu já sou bisavó. Bem jovem. Sou bisavó já. E todos eles me honraram até hoje, são bons filhos, cada um com seu jeito de ser, mas eu agradeço a Deus tudo que essa mudança, né, da minha separação foi que me fez ter coragem. Comecei a frequentar movimentos sociais, né, me encontro com outras cabeças, com outras mulheres sofredoras igual a mim, e eu carrego a minha bandeira, a bandeira da liberdade. Se é para ir atrás, se é para ir buscar, se é para a gente lutar por dias melhores, eu estou aqui. E a Graça, interessante que ela, assim, se ela me permite, tem um projeto que ela está aí preparando com tanto carinho, né? Um espaço futuro para isso, um trabalho para isso, que é Reconstruindo Histórias, onde dá vez a mulheres, até mesmo já na alta idade, que já estão lá depressivas, sozinhas, viúvas, tristes, e que podem voltar a construir os seus bordados, os seus tecidos da forma que pintava, muitas coisas bonitas, né? Através do projeto Corte e Costura, né? Da dona Gessi Soares. Foi uma grande costureira aqui em Vacaria, né? E que, com a graça de Deus, né? Toda a família nos doou toda o maquinário de costura, todas as coisas, para que esse projeto continuasse, né? Porque ela era, de certa maneira, acho que as meninas devem ter conhecido a dona Gessi Soares, né? Que trabalhava nas Mãos Solidárias, né? No passado. Lamentavelmente o vírus da gripe acabou levando-a, né? Mas o bonito é isso, né? Essa reconstrução, essa coragem de ir para frente, mas ainda eu fico pertinente na pergunta, não é? Vocês acham ainda que essa violência que acontece, muitas mulheres não têm coragem de falar? Eu penso que sim. Eu não acompanho muito noticiário, essas coisas, eu não tenho muito tempo assim para isso. Mas o pouco que a gente vê é isso, né? Sim. Eu acredito que elas têm medo, que elas se sentem, sei lá, às vezes até ameaçadas, né, também. Mas medo, às vezes, de sair daquilo, eu não posso dizer uma zona de conforto, mas ao mesmo tempo, muitas de nós fomos ensinadas, né, a gente casa e vai viver para o marido, isso e aquilo, né, então eu acredito que tem casos ainda assim, né. Então nós não podemos, a gente não pode julgar, né, a gente não sabe o que acontece
achar que não vão dar conta de cuidar dos filhos, de sustentar, né? E outras então que buscam lá a força dentro delas e que vão e que dão o primeiro passo, como fez a nossa amiga Graça, né? E que depois, né, consegue dar a volta por cima Tem que e ter criar coragem seus próprios filhos. de falar, né, sem medo. Exatamente, sem medo. É que muitos casos também a gente vê, se tu vê às vezes no noticiário que um pouco assim que eu vejo, é que às vezes também as mulheres vão lá e fazem lá o BO e às vezes não são assistidas, né, também. Isso já vi muito assim disso. E tem que também. voltar para casa de novo, Ele né? tem que voltar E para voltar- casa e às vezes retiram lá o marido de casa, mas daqui um pouco já está de volta. Volta Então aí, volta tem tudo casos de novo, e né? casos, né? Então tem que ter mais políticas públicas para Eu essa acho que leis mais assim que sejam rígidas, realmente né? mais rígidas, rígida, né, que Um sejam espaço, colocadas em prática, assim. tem filhos pequenos como eu tinha, Sim, né? E não tem onde deixar, com quem deixar, não tem um conhecimento, às vezes ela foi criada de uma forma que não sabe cozinhar muito bem, sei lá. Ela acha que lá fora não vai ter oportunidade, mas tem. Sempre tem alguém que está estendendo a mão. Sempre tem alguém, não, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, que vai dar certo. Eu sei que dá certo, porque aconteceu. Né? Aconteceu e só é acreditar. Não é aceitar que o que faz, aceitar, ficar ali. Não. Você não tem esse direito. Casou, não deu certo, vai, segue a trilha. Eu fui cobrar uma cliente, agora teve um caso essa semana. Eu cheguei lá, ela estava toda machucada, ela me mostrou até. Daí eu disse, por que não foi na delegacia, né, da parte dele? Daí ela disse assim, não, porque eu já fui. E daí, depois nós se acertemos, eu fui lá e tirei. Daí agora ele pegou e falou que se ela fosse, ele tirava as crianças dela. Daí ela não tá com medo de tirar as crianças dela. Mas até o pescoço, assim, por ele pegar ela no pescoço, assim, ela tava até no pescoço. Nossa, dava dó, assim, de tu ver o braço dela, não tem. Então, E é por isso que eu digo, né? é muito triste, mas para isso você diz que 180 para denúncia contra a mulher. 180, é muito fácil, não é? Bom, estamos encerrando o nosso programa de edição especial do Dia da Mulher. Eu quero agradecer todas as meninas. As meninas. Podemos dar uma salva de palmas para essas meninas, né? Ei, coisa boa! Olha, aqui tem uma frase que o cameraman pode até pegar ali nas meninas. Mulher forte como uma rocha, delicada como uma flor. Que linda essa frase, não? Que vocês continuem sendo essa rocha e essa flor que exala essa humildade, esse amor, essa garra. Ó, um beijo aí pra minha mãe também, a minha irmã que tá lá assistindo. E todas as mulheradas aí que tá assistindo nós lá de São Paulo. Olá, Minas Gerais também que nos acompanha. Bahia, Rio eu de sou Janeiro, baiana, viu, gente? Bahia, Gente, ei, sou de Salvador, ei, coisa Beijo boa. pra minha Estão todos aí terra. acompanhando a gente. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha aqui de Vacaria, como não? Povão aí de Vacaria que nos acompanha aqui nessa edição especial do programa aqui nos Filhos da Caridade. Para encerrar, o diretor já está puxando a minha orelha aqui, não se esqueça de inscrever no nosso canal, @Filhos da Caridade Brasil. É muito fácil. Você, além de inscrever no nosso canal, você clica no sininho, por quê? Para você receber as notificações. Se você não pode assistir o programa agora, você pode assistir depois, né? A hora que você achar melhor, tá bom? Muito obrigado. A Iene que deu esse espaço para nós Obrigada hoje a vocês aqui, todos que né? vieram. Pena que o cheiro não vai chegar aí para vocês, né? Das coisas gostosas que vamos comer, que vamos beber, mas é a gentileza da Iene conosco, que é essa grande amiga, parceira de comunidade e tudo. A minha irmãzinha Graça também, lá do nosso projeto Nosso Prato, que um dia desse nós vamos ter aí um bate-papo também disso, desse projeto que revolucionou Vacaria e todas as cidades dos campos de cima da serra, né? E que fez com que tudo acontecesse dentro de uma entidade chamada Casa da Fraternidade e Fraternitude. Obrigado pela audiência, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Tchau pra vocês. Tchau, obrigada, irmã. Muito obrigada, irmã. Lindo
maravilhoso.